Bom dia, vamos dar início ao 16º Congresso da Água. Começo por cumprimentar e agradecer a presença do excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Agricultura, o Dr. Gonçalo Rodrigues, a excelentíssima Sra. Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Engenheira Laura Caldeira, e o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Científica do 16º Congresso da Água, o professor José Manuel Gonçalves. Cumprimento também todos os membros da Comissão de Honra do 16º Congresso da Água, com o seu nome e o das suas instituições, muito dignificam este evento. Cumprimento todos os oradores convidados, moderadores, colaboradores, que através da disponibilidade para partilhar o seu conhecimento, prestigiam este Congresso. Cumprimento todos os membros da Comissão Organizadora do Congresso e todos os membros da Comissão Científica, a quem agradeço todo o trabalho e dedicação em prol deste evento. Neste ponto, gostaria também de deixar um agradecimento especial aos técnicos da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, que a maioria de vocês conhece ou contacta e que são efetivamente quem assegura o trabalho da APRH e nos permitem a realização destes eventos, nomeadamente a Ana Estevão, o André Cardoso e a Conceição Martins. Finalmente, cumprimento todos os congressistas, agradecendo os trabalhos que submeteram e ou a sua presença, que ajudará à reflexão e discussão sobre os assuntos que abordaremos durante os próximos dias. Falta também ainda agradecer a todos os patrocinadores e apoiantes, à Hidroco, ao Comas Systems Consultants, ao LMEC, ao SEMARS de Sintra, à ADGAD, Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Águas e Energias do Porto, Pragosa, Tecnolab, Aqualogos, Zeben, Webcom e aos expositores OSEC, Aquagri, Molecor, AmbiFirst, OGI, Condoril e Sondagens Casal. Os nossos apoios do Horto do Campo Grande e do Pátio Velho e os Media Partner, Ambiente Magazine, Indústria e Ambiente e Pedra e Cal. Como sabem, o 16º Congresso da Água decorrerá entre hoje e a próxima sexta-feira, dia 24, em que teremos a oportunidade de participar em 2 visitas técnicas. Este 16º Congresso da Água é dedicado ao tema Viver com a Água. Foi com foco nesta temática que a APRH se propôs organizar este evento, que é, à longa data, uma referência na comunidade científica e técnica, mas também é uma referência para todos que se interessam pelos assuntos da água em geral. E porquê o tema Viver com a Água? Nos últimos anos, o tema da seca e da escassez hídrica é recorrente na comunicação social portuguesa. A relação com a Espanha para a gestão das albufeiras e dos rios internacionais é também tópico frequente nos mídias. A qualidade da água, as necessidades de água pelos vários setores económicos e ambientais e os seus conflitos de interesses, as reservas hídricas especiais e subterrâneas, origens de água alternativas e eficientes e o planeamento do litoral são outros assuntos em destaque que evidenciam a importância dos recursos hídricos e da forma como vivemos com a água. Por este motivo, nesta edição do Congresso, as comissões especializadas da APRH estiveram em destaque, propondo temas que mostram a transversalidade dos assuntos da água e a importância de atuar de forma integrada na relação que mantemos com a água. Os temas promovidos pelas comissões especializadas e que proporcionaram a submissão de mais de uma centena de trabalhos técnicos estão na sequência dos assuntos que foram sendo abordados ao longo de 2022, durante a celebração dos 45 anos da APRH. Neste período, as comissões especializadas estiveram muito ativas, propondo eventos diversos que levaram à discussão de tópicos como as disponibilidades hídricas e a gestão e prevenção de secas, o papel das águas subterrâneas na sustentabilidade das cidades do século XXI, a economia circular e a sustentabilidade alimentar, a água, a agricultura e floresta em territórios suscetíveis à desertificação, a sustentabilidade do abastecimento de água, através da disponibilidade de reservas de água bruta compatíveis com o abastecimento e a eficiência dos sistemas de adoção e distribuição de água às populações, que assume um papel central de reflexão e debate. A modelação de bacias hidrográficas como suporte à gestão de recursos hídricos, uma reflexão sobre a zona costeira portuguesa e sobre os desafios que se colocam em relação à gestão, conhecimento e tecnologias para o futuro, repensar a energia hídrica portuguesa em contexto de crise energética, o restauro fluvial, abordando os ecossistemas fluviais que estão sujeitos a uma multitude de pressões como resultado do aumento da atividade humana. Há uma necessidade social premente de reverter o declínio da biodiversidade e substituir o funcionamento e os serviços perdidos dos ecossistemas fluviais, permitindo a sua recuperação natural ou restauro ativo. A importância da recarga artificial de aquíferos em situações de escassez, o futuro dos rios portugueses. O enumerar destes eventos mostra um pouco da atividade da APRH e evidencia a importância de sabermos viver com a água nos tempos atuais,
onde a pressão relacionada com usos e os efeitos da variabilidade climática devem ser calculados. Também é com este fim que existe o Dia Mundial da Água, que celebramos amanhã. A data do Congresso não foi escolhida por acaso, não é? O Dia Mundial da Água é comemorado todos os anos no dia 22 de março. A data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, e passou a ser comemorada em 1993. O tema proposto para este ano é Acelerando Mudanças, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Neste ponto particular, lembro que também se celebra em Portugal o Dia Nacional da Água, a 1 de outubro, por iniciativa da APRH, que apresentou esta proposta em 1983 ao então Primeiro-Ministro Francisco Pinto Balsemão. Foi sugerida a data de 1 de outubro por se tratar do início do ano hidrológico. A formalização do Dia Nacional da Água foi publicada em Diário da República de 9 de fevereiro de 1983 e desde então tem sido celebrado todos os anos pela APRH e também por outras entidades em Portugal. Esta referência é um pequeno exemplo da importância da APRH na missão que desempenha. Sim, durante os próximos 3 dias haverá a oportunidade de acompanhar sessões técnicas de apresentação oral de trabalhos, posters, 5 sessões plenárias com mesas redondas abordando tópicos que foram ao encontro do tema central da edição do Congresso e 3 mesas redondas organizadas pelos núcleos regionais da APRH, dando atenção às necessidades de cada região. As 5 sessões plenárias, atendendo à importância de bem gerir a água, promovem uma reflexão sobre o futuro. O 16º Congresso da Água decorrerá em formato presencial e online, permitindo a participação remota e tornando o evento mais enriquecedor do ponto de vista técnico e científico, proporcionando a mais sofisticada troca de experiências e perspectivas sobre os recursos hídricos. Os trabalhos técnicos foram compilados num livro de resumos, que estará disponível e que responde assim a um documento que se pretende que sirva de suporte para a disseminação e partilha de conhecimento na área dos recursos hídricos. Serão elaborados relatos das sessões e pretendemos promover a escrita de artigos sobre alguns dos trabalhos que aqui serão apresentados. Estamos agora a dar início a uma semana de trabalhos que seguramente serão muito interessantes e cheios de aprendizagem e partilha de conhecimento e por isso é um motivo de orgulho. Devemos tirar o máximo proveito dos próximos dias de trabalho. Mais uma vez, agradeço aos membros da Comissão Organizadora e Científica, aos apoiantes e aos patrocinadores a sua imprescindível colaboração para a concretização do sucesso do evento, aos convidados das sessões plenárias que com as suas visões virão enriquecer a reflexão e o debate, e finalmente aos autores e apresentadores de trabalhos técnicos e científicos que serão expostos durante o Congresso. Deixo mais uma vez os parabéns a todos os envolvidos na organização e desejo que estes dias de trabalho decorram de forma proveitosa para todos, permitindo a partilha e o desenvolvimento de conhecimento científico, mas também das relações que facilitam oportunidades e novos desafios. Bom trabalho a todos. E ter assumido funções muito recentemente nesta área governativa, a questão da água sempre viveu comigo desde que me comecei a formar, sempre estive preocupado com aquilo que poderiam ser as formas mais eficientes no uso do recurso e é muito aquilo que também tento contribuir neste momento para que realmente se consiga decompor aquilo que é a importância da água e de alguma maneira tentar perceber que todos os setores de uma forma ou de outra estão afetados por aquilo que é este clima em mudança e aquilo que é a necessidade de melhor compreender como é que podemos gerir este recurso, seja por aquilo que seja a degradação da sua qualidade, a minimização ou a restrição da sua quantidade, como é que nós de alguma maneira também podemos impedir aquilo que é a degradação a posteriori dos próprios alimentos que consumimos. Não nos podemos esquecer que a água é a base e a essência da vida, sem ela não há vida na Terra, por isso é que também somos diferentes daqueles planetas que conhecemos, que é este recurso que muitas vezes é marginalizado e que damos como garantido, efetivamente faz essa diferença. E felizmente o Governo está muito preocupado com aquilo que é a realidade atual e tem desenvolvido esforços para que realmente consigamos de alguma maneira ter uma consciência da dimensão do desafio que enfrentamos e de alguma forma se consiga garantir que a água que temos, que por escassa que pareça, seja utilizada de uma forma muito mais eficiente e que se consiga de alguma forma também garantir uma reserva de armazenamento muito mais larga para o futuro, para que esta capacidade de prevenir muitas vezes o futuro realmente no dê aso àquilo que é uma utilização muito mais franca e muito mais otimizada de um recurso tão fundamental.
Só para vos dar uma ideia, não vos vou amassar com muitos números, mas uma aposta do governo passa muito por aquilo que é um investimento de mais de 800 milhões de euros no regadio, mais de 300 projetos, mais de 240 mil hectares beneficiados, mais de 40% dos concelhos de Portugal afetos àquilo que é um investimento, e mais do que um percurso que tem vindo a criar um conjunto de indicadores em termos de uso eficiente da água, que mostra o esforço, e vamos lá ver, não é apenas aquilo que é o incentivo ou aquilo que é o posicionamento do próprio Estado, mas também dos mais diversos setores. Se pensarmos na agricultura, estamos a falar de um esforço individual de todos aqueles que utilizam a água, o que leva a que tenha havido uma redução significativa de cerca de 50% nestes últimos 20 anos do consumo de água, e que 30% dessa mesma da área que utiliza este recurso já tem tecnologia de rega que permite-o ser muito mais eficiente. Portanto, aquilo que era uma realidade até ao fim do século passado, início deste milénio, mudou radicalmente, não apenas por aquilo que é uma postura do país como um todo, mas aquilo que também é o comportamento individual de cada um. E até porque 80% da área regada a nível nacional já utiliza sistemas de rega eficientes, pressurizados, apenas 20% continua a utilizar sistemas gravíticos, e 50% da área regada sensivelmente já utiliza rega localizada para dar água às suas culturas. Portanto, todo um movimento que tem vindo em crescendo. E é este setor que está sempre em transição e que agora está a sofrer aqui uma pressão muito grande por esta inflação do setor agroalimentar, que também tenta conviver com um outro problema e que esse nem sempre se consegue controlar, que é a seca. Nesse sentido, têm sido desenvolvidos planos de contingência para, de alguma forma, tentar que naquilo que são os regadios públicos se permita avaliar as disponibilidades e tentar perceber até que ponto é que conseguimos viver com as secas cada vez mais gravosas, tendo em conta aquilo que é a curta disponibilidade numa tentativa de equilibrar os dois pratos da balança. Muitas albufeiras continuam com limitações, temos vindo nas notícias que cerca de 80% já apresentam níveis de armazenamento confortáveis, mas mesmo assim ainda continuamos a ter 3 albufeiras com menos de 20% de água armazenada, principalmente aquelas que estão na Bacia do Sado e no Algarve, zonas que também têm uma pressão muito forte sobre esta escassez deste recurso, mas também não nos podemos esquecer daquilo que tem sido um esforço, e a Albufeira de Alqueva é um exemplo prático, que não apenas garante o abastecimento de água àqueles 120 mil hectares que estão incluídos dentro do EFMA, mas também garantiu a disponibilidade a um recurso a todos aqueles perímetros pré-existentes, aqueles que já lá estavam, foram dimensionados para uma realidade que mudou nestas últimas décadas e que, se não tivesse sido aquele que é o maior espelho artificial, o maior lago artificial da Europa, não haveria com certeza água para abastecer a região do Alentejo, potenciadora toda uma atividade económica que acho que não vale a pena sequer estar a discutir a sua importância. Mas a ideia é tentar trabalhar e seguir o caminho, tentar de alguma forma criar aqui projetos e planos de eficiência hídrica. O Algarve já tem o seu concluído, o Alentejo já está a terminar o seu próprio projeto, e de alguma maneira tentar evoluir para todas as áreas do país, dando prioridade àquelas que também têm sido mais alvo de debate, por exemplo, a bacia hidrográfica do Tejo, com a tentativa de perceber até que ponto é que nós conseguimos armazenar mais e tentar ter cada vez mais capacidade de utilização daquele recurso, porque se o São Pedro nos dá a benesse da água cair gratuitamente do ar, porque é que nós havemos de deixar escorrê-la para o mar sem tentar tirar o maior proveito possível da sua utilização? E também porque não é apenas armazenar, mas é usado de uma forma mais eficiente. O próprio Conselho de Ministros está preocupado, tanto que há uma resolução que está a estudar aquilo que é a sustentabilidade da atividade agrícola intensiva, que já produziu 3 relatórios, que são públicos, muito na ótica de tentar entender melhor como é que nós, mesmo tendo mais ou menos água disponível, conseguimos otimizar o seu uso naquilo que é uma produção que permite acrescentar valor. E muito nesta ótica e muito nesta leva, o próprio plano estratégico da PAC aponta para a adoção e para a criação de medidas e instrumentos de apoio que promovam o uso ainda mais eficiente da água, seja ele através da proteção e do uso eficiente da água, através de medidas agroambientais,
seja o apoio a práticas de gestão de uma pastagem e agricultura de conservação, para permitir que o solo também se torne um reservatório onde podemos aumentar o seu armazenamento e, por outro lado, também minimizar impactos ambientais como os riscos de erosão, a proteção das qualidades das massas de água, uma agricultura mais biológica, um regadio coletivo mais sustentável. Tudo isto são instrumentos que estão disponíveis para o setor para, de alguma maneira, tentar otimizar ainda mais aquilo que é, ou criar reservas de disponibilidade futura. E nesta mesma ótica, foi feito o estudo do Regadio 2030, na tentativa de elencar um conjunto de potenciais áreas de intervenção em Portugal que pudessem, de alguma maneira, haver uma reabilitação das obras pré-existentes ou a criação de novas infraestruturas, e agora contamos até ao fim do próximo trimestre ter concluído a estratégia do Regadio 2030 numa ótica muito semelhante, ainda que em escala menor àquela que nós temos aqui, na tentativa de haver um debate e de haver uma discussão muito alargada para aquilo que são os principais players do setor, para que haja conciliação de diferentes visões, porque quando estamos a falar de uma estratégia, não é apenas a visão do A, do B ou do C que tem que ficar explanada num documento, mas terá que obrigatoriamente ser de todos os seus utilizadores. Mais obras que vão continuar, como por exemplo aquilo que é a ligação da Alqueva ao Monte da Rocha, para garantir uma área que está francamente restrita na disponibilidade da água, a nova barragem do Pisão, os nossos circuitos hidráulicos da Alqueva, obras no Mondego com uma modernização de uma área que ainda carece de alguma reflexão relativamente a eficiências, problemas como aqueles que também têm algum mediatismo, como o aproveitamento hidroagrícola do Mira, que efetivamente precisam de uma intervenção para tornar muito mais água disponível. Portanto, tudo isto é um conjunto de desafios que esta área governativa enfrenta, perfeitamente consciente daquilo que é efetivamente esta necessidade. Isto são tudo instrumentos que de alguma forma se completam de uma forma muito holística, muito integradora, muito participada, muito alicerçada naquilo que é o desenvolvimento do conhecimento, e por isto é que ações como esta são fundamentais para também olharmos a água, porque aqui, julgando-me a mim próprio, eu vejo apenas a água do ponto de vista do regadio e não nos podemos esquecer que é apenas para isso, e é importante este tipo de debates para também nos acordar para a necessidade de que a água não apenas é agricultura, é todo um conjunto de atividades que carece deste mesmo recurso. Mas não nos podemos esquecer que temos que continuar a alimentar o país, temos que continuar a contribuir para a nossa segurança alimentar, temos que continuar a pensar no futuro, muito naquela velha máxima que tentemos deixar o mundo melhor do que aquilo que o encontramos, porque as gerações futuras terão que obrigatoriamente viver numa situação que porventura possa ser ainda mais desafiante do que aquela que nós vivemos hoje. Queria-vos dar os parabéns a toda a organização pela ação que desenvolvem aqui. É principalmente um retorno de uma pandemia que nos mandou todos para casa e que agora finalmente as pessoas querem estar juntas num fórum de discussão. Agradeço mais uma vez um convite, desejo um ótimo dia e os seguintes dias de trabalho. Bom dia a todos, muito obrigado. Portanto, a concluir a sessão de abertura, só dar uma nota a explicar a ausência do Ministro da Economia e do Mar, que estava previsto, mas que ontem à tarde pediu desculpa que não poderia estar porque iria ao funeral do Rui Nabeiro e, portanto, daí o motivo de não estar presente. Creio que concluímos a sessão de abertura. Convido-vos a todos a irem ao átrio ver os expositores e retomamos aqui nesta mesma sala às 10h30 para a primeira mesa redonda. Até já.